Olá, eu sou o Dr. Bruno Vogas, cardiologista e professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis. E venho aqui hoje falar com vocês um pouquinho a respeito da hipertensão arterial, uma doença muito importante porque gera muitas sequelas e é uma das principais causas de mortalidade no nosso meio. O que seria a hipertensão arterial sistêmica? Popularmente conhecida como pressão alta, seria caracterizada pela elevação da pressão do sangue dentro das artérias. Nossas artérias contêm um fluxo de sangue que, se esta pressão estiver aumentada, começa a gerar uma força contra as paredes do vaso. E essa força aumentada dentro dessas paredes podem levar às alterações histológicas da parede, fazendo com que o paciente possa ter, então, depósitos de gordura, além do que a pressão aumentada dentro do vaso pode também ocasionar uma ruptura destes vasos, causando algumas hemorragias. Então, a hipertensão arterial, ela é uma doença que tanto se caracteriza por lesão dentro da parede do vaso, assim como a própria ruptura da mesma, gerando sérias consequências. Essa doença ela é causada predominantemente por causas genéticas. Os pacientes têm genes que vão produzir esta doença. Muitas vezes, esta doença tem caráter familiar. Os pais são hipertensos e os filhos herdam esta herança genética e por isso também se tornam hipertensos. Mas a hipertensão não é explicada somente pelo componente genético. Ela também pode ser explicada por alguns fatores ambientais. Então, aquele paciente que já tem uma predisposição genética, se ele também tiver a contribuição dos fatores ambientais, ele poderá desenvolver a doença propriamente dita. E quais são esses fatores? Podemos aqui enumerar alguns deles. Por exemplo, a inatividade física, portanto, o sedentarismo, leva à hipertensão arterial. O exercício físico é um excelente remédio para a hipertensão arterial. O exercício físico tem a mesma função de um comprimido, ou seja, ele deve ser dado diariamente. Portanto, o ideal é que façamos exercícios físicos, sobretudo os exercícios aeróbicos, que são aqueles exercícios de baixa intensidade, mas de longa duração, diariamente, para que a gente tenha a capacidade de vasodilatar os vasos, as artérias, e com isso reduzir a pressão arterial. Então, o sedentarismo é um fator de risco. Também podemos citar aqui a ingesta excessiva de sal. Aqueles pacientes que consomem muito sal na dieta, não somente aquele sal visível e que você pode acrescentar ao alimento, na salada, mas, sobretudo, o sal que é invisível, aquele que está contido dentro dos produtos processados, dos enlatados. Vamos lembrar que o sal é um excelente conservante e por isso ele é usado e abusado na conservação de alguns produtos. Então, tudo que é enlatado, processado, tem um teor de sal muito grande. Então, sedentarismo, a ingesta excessiva de sal e também podemos aqui falar um pouco sobre o excesso de peso. A pressão arterial ela é diretamente relacionada ao peso. Quanto maior o peso, maior a pressão arterial. Portanto, a obesidade acaba, então, sendo também um fator de risco para a hipertensão. Além disso, especificamente nas mulheres, após a menopausa, quando a mulher perde a proteção do estrogênio produzido pelos ovários, ela passa a ter também um aumento da pressão arterial. Fora isso, podemos também citar o estresse no mundo moderno, que também levará o paciente a ter um aumento da pressão arterial.
Portanto, você já consegue antever quais seriam as medidas, higiênico-dietéticas adequadas para a hipertensão. Perda de peso, exercício físico regular, evitar o estresse, diminuir a ingesta de sal e assim por diante. Não esperem sintomas para que vocês façam as aferições da pressão arterial. O que a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda é que se faça a aferição da pressão arterial anualmente em todos os pacientes acima de 20 anos de idade. Portanto, deve-se aferir a pressão arterial pelo menos uma vez por ano. Por quê? A hipertensão arterial raramente traz sintomas. Ela é conhecida como uma doença silenciosa. Ela vai lesando o organismo com o passar dos anos e o paciente muitas vezes não tem nenhum sintoma específico. Portanto, é fundamental que se faça aferições periódicas naqueles pacientes que são normotensos. Os pacientes que já são hipertensos, nem se fala. Então, aqueles pacientes hipertensos devem aferir a sua pressão arterial com muito maior frequência, talvez mensalmente ou, no máximo, bimestralmente. Toda vez que a pressão arterial estiver acima de 14/9, isto é uma abreviação, o valor correto é denominado de 140/90 milímetros de mercúrio, mais conhecido popularmente como 14/9, toda vez que a pressão estiver acima deste valor, temos então um quadro de hipertensão arterial. O ideal é que a pressão fique em torno de 12/8. Nem todos os pacientes vão precisar atingir esta meta, mas, de forma universal, podemos aqui afirmar de que a pressão arterial acima de 14/9 ela é sempre patológica em qualquer lugar do planeta. Portanto, façam as suas medidas de pressão arterial com frequência e, uma vez que vocês encontrem a pressão arterial acima de 14/9, passa a ser fundamental a visita a um médico para que ele possa confirmar o diagnóstico. Existe também um componente chamado de hipertensão do jaleco branco, que é a hipertensão gerada pelo paciente diante da consulta médica, pelo estresse envolvido na consulta. E alguns pacientes podem ter, na verdade, uma pressão arterial ainda normal, mas que não é detectada nas consultas. Para esse subgrupo de pacientes em que a gente desconfia de que a pressão está alta apenas por estresse, existe uma outra forma diagnóstica, além das aferições habituais da pressão arterial, que seria a realização de um exame chamado MAPA, Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial. É um exame em que o paciente coloca o aparelho no braço e vai ficar 24 horas fazendo aferições automáticas da pressão arterial. Então, existe um subgrupo de que o exame da MAPA revela um diagnóstico normal. E aí, nesse caso, mesmo que a pressão do consultório seja alta, o médico pode, então, inferir de que o paciente não é hipertenso ainda. Portanto, existem duas formas diagnósticas, uma com aferições periódicas da pressão arterial, isoladas, e também através desse exame chamado MAPA. Bom, como eu falei para vocês, os sintomas, eles raramente aparecem, mas, eventualmente, alguns pacientes vão ter, sim, sintomas. Quando a pressão está muito elevada, alguns pacientes podem ter dor de cabeça, pode ter embaçamento da visão, pode ter um zunido nos ouvidos e até sangramentos pelo nariz. Então, esses pacientes que têm sintomas provavelmente têm a pressão arterial muito elevada. Então, é um subgrupo de pacientes que podem sim ter sintomas, mas é um subgrupo pequeno. 90% dos pacientes hipertensos não terão nenhum sintoma e não farão o diagnóstico se não aferirem a pressão arterial.
Então, façam essas suas aferições periodicamente. Esta é a minha recomendação e também da nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia. Um dos aspectos importantes que deve ser levado em consideração para o tratamento da hipertensão são as chamadas lesões de órgãos-alvos. Quais são os órgãos-alvos? Ou seja, quais são os órgãos que mais sofrem com a pressão alta? São basicamente o rim, o coração e o cérebro. Então, os pacientes com pressão alta têm uma maior incidência de insuficiência renal. A pressão alta vai lesando o rim progressivamente e o rim não tem receptor de dor, então as pessoas não sentem absolutamente nada. Apenas a dosagem periódica dos exames de sangue que avaliam a função renal é que podem detectar já esse grau de insuficiência renal. Portanto, se o paciente não tratar a sua pressão alta, ele caminha para a insuficiência renal e, consequentemente, o tratamento de diálise. Quantos pacientes nós vemos hoje em diálise? Porque não trataram a sua pressão arterial de forma adequada. Também como órgão-alvo, devemos lembrar do coração. A hipertensão arterial aumenta muito a sobrecarga cardíaca. O coração tem que injetar sangue contra um vaso com a pressão muito aumentada. Logo, o coração tem que fazer muita força. E ele pode se cansar com o tempo. Então, o diagnóstico que sobrevém é a insuficiência cardíaca. O coração vai ficando dilatado e fraco. E o paciente começa a ter sintomas da insuficiência cardíaca e não da pressão alta. Ele começa a ter falta de ar e os pés começam a ficar inchados. Portanto, tanto a lesão renal como a cardíaca acontecem pela pressão alta. Concluindo, o que eu tenho a dizer para vocês de que a doença hipertensão arterial é uma doença silenciosa, conhecida como assassina silenciosa. Ela vai destruindo o seu organismo lentamente, sem causar muitos sintomas. Para reverter isso, além de você fazer as aferições para a detecção precoce da hipertensão, vamos lembrar que é fundamental fazer exercícios físicos, perder peso, evitar o estresse e a ingesta excessiva de sal. E, além disso, tomar os remédios conforme a receita médica. Se o seu médico prescreveu um remédio que é mais caro e você não tem condições de arcar financeiramente com eles, converse com o seu médico. Hoje existem várias medicações fornecidas pelo SUS através do programa da Farmácia Popular Brasileira. O seu médico poderá trocar os remédios, talvez para remédios que tenham uma qualidade inferior, mas que são capazes de controlar a sua pressão arterial. O objetivo principal é atingir o controle da pressão. Vamos todos buscar a meta de 12/8. Muito obrigado e até um próximo evento.